Quem está preparado para essa noite, diga um glória a Deus aí. Vamos lá, meus amados. Antes de eu começar de fato a pregar, eu quero te apresentar nessa noite algo simples, mas que vai mudar a sua maneira de pensar no Evangelho como um todo. Amém? A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Amém? Deus nos deu o maior de todos os presentes que alguém poderia receber nessa terra, que é a sua palavra. E o que é essa palavra? Pergunta para mim, o que é essa palavra, pastor? É a mesma palavra que até hoje é o que norteia as nossas vidas e garante a nossa salvação. Sem ela nós estaríamos perdidos eternamente. Você já deve estar pensando em quem eu estou falando, e é dele mesmo. Então, antes de eu começar a pregar, eu quero te apresentar a verdadeira palavra de Deus, o Cristo reto, maduro e ressurreto, que estará nessa casa, já está nessa casa, se movendo em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. E eu já oro para que a tua vida seja tocada de forma sobrenatural, segundo a vontade que Ele tem para a tua vida, segundo o propósito que Ele preparou para você. Que toda e qualquer falsa religião, que todo e qualquer falso pensamento, que tudo aquilo que estava distorcendo a sua visão sobre Deus, que tudo aquilo que estava trazendo a uma distorção sobre a verdadeira palavra, seja nessa noite destruído por completo em nome de Jesus Cristo. Pai, nós nos rendemos mais uma vez a Ti. Usa-me como instrumento em Suas mãos. Pai, toma, se necessário, meu Deus, o microfone. Pai, coloca uma mordaça em minha boca, para que eu não possa nem me desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas permanecer fiel à Tua palavra, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Mais uma vez eu te peço, santifica essa palavra em nome de Jesus Cristo, para que ela possa em nós criar raiz. Pai, que essa palavra nessa noite venha além das nossas emoções, venha além da nossa mente natural, que ela possa encontrar, Senhor Deus, em nossos corações lugar, para a glória e honra do Teu santo nome. Que todo coração de pedra seja agora destruído, Pai, trocado por um coração de carne, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, por um coração sensível à Tua voz. Espírito Santo, nós te damos liberdade, gera em nosso meio. Mais uma vez eu te peço sinais, prodígios, milagres e maravilhas, e que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, possa nos levar a uma nova dimensão, possa nos levar a um novo posicionamento, possa nos levar a uma nova revelação em Ti, para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Pastor, pode haver então uma falsa religião, uma falsa palavra? Com toda certeza sim, amém. Mas nessa noite, tudo aquilo que era contrário à verdade de Deus vai ter que sair da sua vida em nome de Jesus. Tudo aquilo que um dia foi implantado de você, que não pertence ao Senhor, vai ser quebrado nessa noite, porque a palavra diz que o próprio Cristo Jesus, Ele é a palavra. João capítulo 1, verso de número 1 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Essa palavra, ela permanece fiel, leal, genuína e verdadeira, porque ela vem criando antes da fundação do mundo todas as coisas. Cristo Jesus, Ele permanece o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que eu estou profetizando já na abertura desse culto, nessa noite, sobre a sua vida é que a verdadeira palavra vai se revelar a você, e tudo aquilo que era morte sobre a sua vida, tudo aquilo que era cansaço sobre a sua vida, tudo aquilo que era esgotamento espiritual sobre você, vai ter que bater em retirada, porque aonde a luz de Deus brilha, as trevas têm que sair. Nessa noite eu ordeno no mundo espiritual agora, todo principado, toda potestade, todo demônio, reconheça a autoridade de Cristo Jesus nessa casa. Recolha tudo que vocês trouxeram e vá para o abismo, para nunca mais voltar, em nome de Cristo Jesus. E se você crê, já dá toda a glória a Ele aí. Nós estamos nessa palavra. Talvez você não tenha entendido, chegou no seu ouvido em inglês,
Então eu vou repetir: nós estamos sobre essa palavra, porque Ele é o fundamento de todas as coisas, Ele é o centro de todas as coisas. Sem Cristo nada poderia existir. Ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Sem Ele nada do que foi feito poderia ter sido construído. Vocês estão aqui? Então hoje só temos um lugar para habitar, só temos uma família para morar, só temos uma vida para viver, porque Ele soprou sobre mim, Ele soprou sobre você a vida que estava nele desde a fundação do mundo, e é essa palavra que vai entrar nos nossos corações, gerando em nós um fundamento genuíno e verdadeiro, para a glória e honra do Senhor nessa noite. Essa mesma palavra, ela nos guarda, ela nos protege, ela é para nós refúgio, proteção, nos conduzindo a toda a eternidade. Salmo 46, verso de número 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Versículo 2 ele disse: por isso não temeremos. Declare comigo: por isso não temeremos. Mais uma vez: por isso não temeremos. Agora só os homens: por isso não temeremos. Só as mulheres: por isso não temeremos. Todos juntos agora: por isso não temeremos. Só quem está em pecado agora. Muito bem. Estão espertos. Glória a Deus. Eu quero te garantir que nele nós estamos seguros, porque se Ele é o fundamento de todas as coisas, Ele permanece o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o único fundamento que de nós não pode ser tirado. O que eu estou dizendo para você é que quando nossos pés estão sobre a rocha, e Ele é a rocha que não pode ser abalada, Ele é a semente de Davi que jamais será arrancada, Ele é aquele que está à direita de Deus, ao qual nada pode ser contrário, Ele é aquele que era a palavra e que todo joelho terá que se dobrar, e estando nele, nada poderá nos impedir de chegar em Deus, para a glória e honra do próprio nome de Deus. João 14,6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai a não ser por... Vamos ler junto isso? No 3 então, vai. 1, 2, 3. Esse é o evangelho que pregamos, esse é o evangelho que cremos. Amém? Por quê? Porque sem esse fundamento, sem o Cristo, não existe um verdadeiro evangelho. Tudo aquilo que colocamos na frente ou no lugar de Cristo Jesus toma um outro rumo em nossas vidas e acaba se tornando um Deus sobre nós. O que eu estou te dizendo nessa noite é que quando nós estamos nele, que é a palavra que desde a fundação tem criado todas as coisas, se você crê, diga amém. Quando nós estamos nele, que foi o fundamento de todas as coisas, quando a terra ainda não existia, quando Deus disse: haja, Ele foi a luz que resplandeceu sobre a face do abismo, porque a palavra diz que Ele é a luz, que quando está sobre as trevas têm que bater em retirada. Essa mesma luz, quando pairou sobre o abismo teve que sair do lugar, se tornando luz. Vocês estão aqui ou não? Esse é o mesmo fundamento que nos dá a garantia, que pode nos conduzir como verdadeira religião ao Pai. Mas eu quero te explicar isso. Vocês estão aqui? Religião vem do verbo latino religare. Declare comigo: religare, que significa religar, ou seja, ligar de novo o ser humano a Deus, e ligar Deus no ser humano. Vocês estão aqui ou não? Em João 14:23, Jesus respondeu: se alguém me ama, se alguém o quê? Guardará a minha, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos
morada nele. Eu vou repetir agora para você entender e dar um amém de verdade. Amém ou não? O que Jesus está dizendo é: eu sou a religião. Por quê? Religião no original vem da palavra religar. Vocês estão aqui? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é o único que pode nos religar de volta ao Pai. Amém? Então Ele está dizendo: eu sou o único que pode ligar você ao Pai e o Pai a você. Aí Ele está dizendo em João 14, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a meu Pai o amará, nós viremos. Ou seja, agora que você entendeu quem eu sou, agora que você me colocou como fundamento sobre a sua vida, a partir dessa noite, eu estarei em você e você estará em mim e o Pai estará em nós. E se você crê, aplauda forte ao Senhor por isso. Aquele que o ama, primeiramente, guardará a sua palavra. Ele está dizendo: não guardará as tradições, não guardará a religião que não seja Ele, o Cristo, mas guardará a sua. Nós já entendemos o fundamento dessa noite, e o tema da palavra dessa noite é vencendo a religiosidade. Então nós vamos sair desse nível e entrar num profundo em Deus, que é a palavra. Então feche os seus olhos, erga uma de suas mãos e declare comigo: Senhor Jesus, gera em mim a revelação nessa noite do Senhor sobre a minha vida, que toda e qualquer falsa palavra, que toda e qualquer falsa religião que havia sobre a minha vida, eu te dou liberdade, arranca de sobre mim, e que nessa noite, Jesus, o Senhor seja o centro da minha vida, da minha casa e sobre o meu coração. Em nome de Jesus Cristo eu oro, amém. Dê mais uma forte salva de palmas ao Senhor por isso. Essa é a palavra que pregamos, esse é o evangelho que cremos e viveremos. Amém ou não? Antes da fundação do mundo, Ele que era a palavra já estava estabelecendo os alicerces e colocando os fundamentos. Ele se colocou já desde a fundação do mundo como menor, como um piso, como fundamento onde algo que eu e você pudéssemos ter mais uma vez como liberdade para caminhar, porque Ele diz: eu sou o caminho. Vocês estão aqui ou não? Eu sou a verdade e eu sou a vida. Para que serve um caminho? Se não para caminhar por ele. Vocês estão aqui? Então Ele estabeleceu o fundamento, Ele colocou os alicerces e Ele disse: ei, vocês andarão em mim e eu andarei em vocês, e o Pai estará conosco até a consumação dos séculos. Mas aquele que ama guardará a sua palavra. Não adianta dizer que o ama se nós não de fato guardamos a sua palavra. Vivemos somente de tradições, vivemos somente de momentos que acontece talvez num culto, numa célula, ou talvez até numa outra reunião familiar, mas no cotidiano em si não vivemos dele, que é a palavra. Vocês estão aqui? É no nosso dia a dia que nós revelamos quais são os fundamentos que nos norteiam. É no nosso cotidiano, trabalhando, estando na escola ou na faculdade, seja onde for, que nós revelamos o verdadeiro Cristo sobre as nossas vidas, a verdadeira palavra que está em nosso interior. Não, você não está entendendo, eu vou te revelar agora. Posso? Sim ou não? Ele está dizendo: todo aquele que crê em mim, todo aquele que crê, do seu interior
fluirão rios de águas vivas. Sabe o que ele está dizendo? Ei, quando você crê em mim, que sou a palavra, que criou todas as coisas, todas as vezes que por onde você passar, a palavra que sou eu, como um rio vai jorrar de você. As pessoas te conhecerão, não mais por quem você era, mas agora por quem você é em mim. Porque ele permanece sendo o centro de todas as coisas. Quando nós colocamos qualquer outro fundamento, excluímos o Cristo das nossas vidas, tiramos Ele de cena e acabamos norteando as nossas vidas por todo e qualquer outro fundamento, por toda e qualquer outra tradição, por toda e qualquer outra religião. É por isso que hoje é muito fácil aí fora você encontrar várias religiões, mas nenhuma delas fala verdadeiramente do Cristo. Pode até dar um parecer, mas está sempre tendo alguém ali no meio. Alguns creem em outros, e eu não vou ficar citando religião aqui, porque você não precisa procurar. Você já encontrou a principal religião sobre a sua vida. Ele é o único que pode te religar ao Pai. Eu não estou aqui querendo trazer para você curiosidade sobre outras religiões. O que eu estou te dizendo é que a verdadeira religião, o único que é capaz de ligar você ao Pai, está aqui nessa noite, e Ele fará isso sobre a sua vida. O que ele está dizendo é: se a minha palavra permanecer em você, eu e o Pai estaremos contigo. Vou repetir, você dá um amém bem espontâneo. Aqueles que me amam, me obedecerão e obedecerão a minha. Então ele está dizendo: se a minha palavra permanecer em vocês, quem me ama, eu permanecerei com vocês, e o Pai estará conosco. Amém? Vamos lá, posso começar a pregar? Agora que você sabe qual é o fundamento, qual é a única religião fiel e verdadeira, Cristo Jesus, o único capaz de te ligar ao Pai, te dando acesso a Deus novamente, te conduzindo à eternidade. Nós vamos começar a pregar. Vamos juntos? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2, verso número 40. Se eu estiver acelerando, vocês fazem assim com a mão, eu vou mais devagar. Vocês que estão nos visitando, estão conseguindo entender? Eu estou muito rápido, estou gritando muito. Eu ia falar que isso não tem como. Cadê? Eu vou tentar. Amém? O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas capítulo 2, verso de número 40, data show, vamos juntos. O menino crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Guarda essa informação. Todos os anos os pais do menino, quem é esse menino? Muito bem, iam à festa da Páscoa em Jerusalém. Quando ele completou 12 anos de idade, quantos anos? Eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem. Caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes pergunta. Vou repetir isso aqui, você guarda essa informação. Depois de 3 dias, quantos dias? O encontraram aonde? No templo, sentado entre os, ouvindo e lhes fazendo perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Vamos lá, quem estava procurando Jesus?
Aonde Jesus estava falando que estava? Olha o versículo seguinte: mas eles não o compreendeu o que ele se dizia. Olha para quem está do seu lado e diga assim: todas as vezes que você procurar Deus de forma racional, você não vai encontrar. Amém ou não? Deus sempre se move em nós, através da nossa fé em crer naquilo que ainda não. Amém? Então o pai estava procurando o filho. Estão aqui? E aí o filho fala o quê? Eu já estou na casa do meu pai. Não é assim? Eles perplexos não entenderam. Versículo 51. Então foi com eles para Nazaré. Quem foi? Jesus. E era-lhes obediente. Guarde essa informação. Era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos lá? Primeiro ponto aqui: Jesus sabia quem ele era e o que ele havia nascido para fazer. Diga glória a Deus por isso. Porque só por isso é que ele foi obediente, submisso à vontade de Deus e dos seus pais. Amém? Os seus pais não ainda compreenderiam aquilo que ele já estava falando. Jesus, com 12 anos de idade, já estava andando à frente do seu tempo, porque ele sabia qual era a sua missão e o seu propósito. Ele já estava andando muito além daquilo que as pessoas poderiam entender. Sentado com os mestres, eles ficavam admirados com a sabedoria do menino. Vocês estão aqui? Quem, em sã consciência, sendo um mestre, sendo talvez um fariseu, um publicano, e eles não estavam em um, porque a palavra aqui usa o plural, amém? Sentados ouvindo uma criança de 12 anos de idade. Só que o detalhe aqui é que Jesus, ele sabia quem era. Diga amém para isso. Ele também sabia o que precisava ser feito. Só que não basta você saber quem você é e o que você precisa fazer, é necessário aguardar o tempo certo de realizar todas as coisas. Então Jesus estava sentado, explicando algumas coisas, creio num bate-papo muito intenso com esses homens, mas ele também mostra ali um coração ensinável, mesmo sendo ele o Cristo, Filho do Deus vivo, a palavra, o alicerce, o fundamento. A palavra vai dizer que ele estava ali sentado, debatendo, mas também fazendo muitas perguntas. Você já conversou com um adolescente? Sim ou não? Todos os dias eles têm um livro, uma enciclopédia de perguntas para te fazer. E é sempre por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E a gente tem que achar as respostas. Vocês estão aqui ou não? É ou não é verdade? Graças a Deus e a misericórdia de Deus que está sobre nós, estava também sobre Cristo. Que Deus vai nos dando fundamento, amém? Porque nós temos a resposta é palavra. Nós temos muito bem. Então você vai na palavra e você diz: filho, vamos juntos. Então você senta e aí as coisas vão acontecendo. É ou não é verdade? Então eu creio que eles estavam passando por esse momento ali, quando os pais de Jesus chegaram. Os pais de quem? José e Maria chegaram ao templo, apavorados, porque no original aqui eles percorreram 3 dias, só que eles haviam andado 1 dia. Estão aqui ou não? Vocês prestaram atenção nisso? Eles andaram 1 dia até voltando para Nazaré, de Jerusalém voltando para Nazaré. Nesse circuito, demorou mais 3 dias para eles voltarem. 3 dias, um garoto de 12 anos de idade. Estão aqui? Tem que dar atenção de todos os mestres, de todos os fariseus, ainda que fossem muito mais velhos e muito mais avançados na forma de pensar. Vocês estão aqui, gente? Então olha para quem está do seu lado e fala: eu quero liberar sobre a tua vida o conhecimento que a palavra tem, para que independente da sua idade, você possa se assentar nos lugares aonde você jamais pensou estar.
porque é isso que está sendo liberado sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Vamos lá. O problema é, Jesus sabia, sim ou não, quem ele era, o que ele havia nascido para fazer. Só que o detalhe aqui qual é? Que ele precisava esperar o tempo certo de fazer as coisas. Vocês estão aqui? Então quando seus pais chegam, diz para ele: Jesus, qual foi? Eles voltam para Nazaré. Para onde? Com o menino. E a palavra dá ênfase dizendo, porque ele era obediente a eles. Estão aqui? Posso ir um pouquinho mais fundo agora? Nunca se ache conhecedor demais, nunca se ache grande demais para não se submeter a uma liderança maior que a sua. Vocês estão aqui ou não? Sabe, isso é um defeito, muitas vezes, de crianças, de adolescentes, amém? Só que Jesus prova que aos 12 anos de idade, ele já sabia quem ele era e o que ele precisava fazer, inclusive que ele sabia que ainda não era o momento. Vai falar para um adolescente de 12 anos de idade, que é um iPhone, que se joga no chão e faz birra, que ele não vai ter. Na minha casa não rola, porque conselho tutelar já para lá. Vamos deixar abaixo, vai. Amém ou não? Mas hoje você fala com alguns adultos, é da mesma forma. Às vezes faz até pior do que criança. Só não se joga no chão, porque talvez não dá o braço a torcer, mas a vontade era fazer birra, tipo Chaves. Sabe quando o Chaves tinha medo de alguma coisa, que ele fazia o piripaque aqui? Tem uns adultos que você fala e eles parecem criança. Dá um piripaque, finge de morto, finge que não é com ele, finge que não é com ela, e acaba não indo, não obedecendo, porque em seus corações está, cara, eu já vivi isso, eu conheço isso, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei para onde eu devo ir, mas nessa noite eu quero te libertar de toda e qualquer falsa religião que norteava a sua vida. O Cristo verdadeiro, maduro, ressurreto vai se manifestar sobre a sua vida. Você não depende daquilo que você viveu, você não depende daquilo que você vai viver, você depende do agora. Cristo sobre nós, esperança da glória, Ele como fundamento sobre as nossas vidas, nos norteando, sendo a palavra que clareia, sendo a palavra que traz luz, sendo a palavra que nos dá destino, sendo Ele o caminho, a verdade e a vida sobre nós, para que o mesmo coração que estava sobre Ele possa estar sobre nós, para que a mesma consciência que estava sobre Cristo possa vir sobre a mim e sobre a sua vida. Ei, o que eu estou profetizando sobre você nessa noite é uma metanoia, uma mudança de mente, a mente de Cristo sendo sobre nós, enxertada, a mente de Cristo sendo sobre nós, depositada, para que eu e você possamos ter as atitudes que Cristo teria e teve, para a glória e honra de Deus. E se você crê, aplauda forte ao Senhor. Muita gente acaba perdendo o tempo de fazer as coisas na hora certa, por imaturidade, por ansiedade, por um desespero de querer fazer da sua própria vida, das suas próprias escolhas, e acaba não ouvindo ninguém, nem, que é pior, ouvindo a própria palavra de Deus. Lucas no versículo 40 diz: o menino crescia e se fortalecia, o menino enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Declare comigo: sabedoria. Aos 12 anos de idade, Jesus já era cheio de sabedoria. Só que ele não quis passar por cima de ninguém. Ele poderia muito bem, e foi o que ele disse para os seus pais. O que ele disse para os seus pais?
eu estou já na casa do meu pai. Não foi assim que ele falou? Ele poderia ter confrontado os fariseus, poderia ter confrontado os religiosos, sim ou não? O que ele fez? Cara, vou fazer umas perguntas para esses caras, só para saber qual é o fundamento que hoje norteia a vida deles. Eu imagino Jesus sentado ali, já numa consciência plena em Deus, com 12 anos, já cheio de sabedoria, porque a graça de Deus estava sobre ele, o favor de Deus já estava sobre a vida de Jesus, dizendo assim: meu Deus, como que eles conseguem pensar dessa forma? Como que eles conseguem passar baseado nisso? Como que eles conseguem viver a sua vida baseado somente nisso? Que contato é esse que eles têm com Deus? Que intimidade é essa? Porque Deus já se revelava a eles. Vocês estão aqui, gente? A sabedoria, diz em Provérbio, que é o próprio Cristo sendo manifesto, ou seja, é o próprio Deus que já estava desde a fundação do mundo. Então a sabedoria que estava sobre ele era o próprio Deus já se manifestando, revelando, norteando a sua vida, gerando sobre ele, sobre um menino de 12 anos, um processo de amadurecimento, um processo de... E ainda que ele fosse maduro em sabedoria e conhecimento, algumas coisas precisavam acontecer antes dele ser revelado. Então olha para quem está do seu lado e profetize na vida dela, diga assim: talvez hoje muitas coisas ainda não aconteceu na sua vida, porque Deus ainda está te amadurecendo, mas eu profetizo sobre você, que no tempo certo, e eu oro para que seja hoje, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida seja liberado. Amém? O que eu estou te dizendo é que tem projetos de Deus na sua vida que vai ser revelado, mas antes passará pelo processo de amadurecimento. Aos 12 anos, um menino estava em seu último ano, talvez não, já estava no seu último ano de criança, porque na lei judaica eles não tratam de criança já para adulto, não tem adolescência. Vocês estão aqui? Aos 13 anos ele já estava passando para o seu período de bar mitzvahs, que se chama uma festa de contemplação de um menino que saiu da fase infantil para a fase adulta. Vocês estão aqui ou não? Da fase infantil para a fase adulta, vocês estão aqui? Amém? Então nessa noite nós vamos parar de agir igual adolescentes. Amém? Isso não existe em nosso meio. Nós vamos sair da fase infantil para a fase adulta. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, a festa já declarava que agora esse menino passaria a ser um homem em meio à sociedade. Na Galiléia, no tempo de Jesus, iniciavam os estudos no templo com as crianças a partir dos 5, 6 anos de idade, até mais ou menos os 10, que era o ensino fundamental, o ensino infantil, vamos colocar assim. E aí dos seus 12 anos de idade, passando o bar mitzvahs, não sei falar essa palavra, chegando aos 15, 16 anos, ele já se tornava um talmide, ou um talmud, que no significado significa discípulo ou discípulos. Declare comigo: talmide, discípulo, talmudes, discípulos. Viu como você também é cultura? Amém? Mas a gente vê aqui Jesus aos 12 anos voltando para a sua casa. Saiu de Jerusalém e voltou para Nazaré com seus pais. Amém? Por quê? Porque ele precisava passar por um processo de amadurecimento, e não seria ali no templo, porque havia algumas palavras já declaradas sobre a sua vida, que ele viria de Nazaré, ele seria, vocês já sabem de tudo isso, está em Isaías, nós vamos chegar lá, eu não quero acelerar a palavra mais do que até para poder todos acompanharem, amém? Dos teens até os anciões, em nome de Jesus, amém? Então ele, apesar de não ainda ser considerado um rabi, ou seja, um mestre, todos ali estavam dando atenção àquele menino de 12 anos. 12 anos de idade
para aqueles homens, era alguém que ainda estava saindo da fase infantil, nem sequer tinha chegado à fase adulta para estar entre eles. Vocês estão aqui ou não? Então esse pouquinho de conhecimento que estava sobre Jesus, já fez com que todo o conhecimento de Deus àqueles homens fossem revelado. Sabe o que eu estou te dizendo, rei? Você não precisa de muito, você precisa de um coração obediente. Você precisa entender que Jesus é o centro de todas as coisas. Você precisa entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a palavra, e sobre essa palavra nós estamos alicerçados, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Quando nós estamos em lugares que aparentemente não poderíamos estar, aos nossos olhos parece demais para nós, essa graça que estava sobre Ele vem sobre as nossas vidas. Ele começa a dar a nós sabedoria, inteligência, intelecto, maturidade para ir além daquilo que nós esperávamos viver. E se você crê, dê toda a glória mais uma vez a Ele. Um erro do ser humano é esperar para fazer as coisas quando já está tudo solucionado. E eu vou explicar isso de forma mais clara. O dia que eu tiver um diploma, eu começo a fazer algo. O dia que eu tiver numa faculdade, o dia que eu tiver pregando, eu começo a estudar mais a palavra. O dia que eu tiver mais tempo em Deus, eu começo a fazer isso. O dia que eu tiver mais isso, eu começo a fazer aquilo. O dia que eu tiver um violão, eu vou fazer aula. O dia que eu tiver um teclado, eu vou fazer isso. Olha para quem está do seu lado e fala: se você ficar pensando assim, talvez você nunca chegue lá. Vocês estão aqui ou não? Apesar dele não ser conhecido ainda como um mestre, ele só estava contando com aquilo que ele já tinha. Posso ir mais fundo agora? O que ele tinha? Conhecimento e sabedoria de quem ele era e para onde ele estava indo. Vocês estão aqui, gente? E o que mais ele tinha? Nós lemos no versículo 40 de Lucas 2. Declare comigo: a graça de Deus estava sobre ele. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa noite? Da mesma forma que Deus fortalecia Jesus em sabedoria, em entendimento e graça, Ele vai fortalecer a minha e a sua vida. Pare de contar com aquilo que você ainda não tem. Comece a contar com aquilo que você já tem. Porque Deus pode fazer do nada tudo. E Deus, Ele pode derramar sobre nós infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Vocês estão aqui ou não? Levanta uma das suas mãos, eu quero profetizar sobre você. Declare assim comigo em nome de Jesus Cristo: Senhor, revela a mim o que eu já tenho sobre mim hoje, e me leva à tua plena sabedoria, para que a partir de hoje eu possa contar somente com aquilo que o Senhor já é em mim, para que através de mim o teu nome seja glorificado aqui na terra, como já é nos céus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso nos afirma que Jesus, bem provável, aprendeu a ler e a escrever não no templo. Estão aqui ou não? Aprendeu aonde? A resposta é Nazaré. Aprendeu aonde? Isso, eu estou fazendo você pensar na palavra que você acabou de ler. Amém ou não? Jesus saiu de Jerusalém, está indo para... Os pais de Jesus iam a Jerusalém quantas vezes por ano? Vou te dar o gabarito, uma só, tá? Vamos lá. Os pais de Jesus subiam para Jerusalém quantas vezes por ano? Muito bem. Isso já nos dá o norte de que Jesus não estudou ali. Estão aqui ou não? Uma vez no ano eles subiam para quê? Para sacrificar ao Senhor. Amém? Então era nessa uma vez que Jesus com eles tinha um contato no templo. Amém, gente?
Então Jesus aprendeu a ler, a escrever, as leis, as Torá, e tudo que no seu propósito precisaria ser cumprido ainda em Jerusalém, ainda em Nazaré, perdão. Vocês estão aqui ou não? Sabe o que eu estou dizendo? É que no lugar onde você nasceu, no lugar onde você está, independente do cenário, porque isso é o que menos importa, é aonde você vai crescer, é aonde você vai multiplicar, é aonde você vai florescer, porque Deus não depende de uma geografia, Deus não depende de um ambiente, Deus não depende do lugar, Deus depende de um coração obediente e ensinável. Nós vamos ver mais à frente Felipe dizendo: ei, pode vir algo bom. Da onde? E a gente vê que esse algo bom já havia surgido, e aos 12 anos já estava praticamente sendo revelado. Vocês estão aqui ou não? Aliás, não dependia das condições sociais de Jesus, porque isso não muda nada em relação àquilo que Deus pode fazer na história de alguém. Vou repetir, você dá um glória a Deus, um amém bem espontâneo. O que eu estou te dizendo é que aquilo que você tem ou aquilo que você é, não depende do agir de Deus, não depende, Deus, melhor dizendo, não depende de nada para realizar o agir dele em nossas vidas. Amém ou não? Às vezes você pensa no status social, você pensa no lugar onde você mora, talvez na residência que hoje você tem, e isso para você ainda é um peso, isso para você ainda é um problema. Mas o que eu estou te dizendo é que Jesus nasceu numa manjedoura, em meio a bichos, a animais, um homem que foi chamado o homem, o próprio Deus, o Filho do Deus vivo, o Cristo, que nasceu numa manjedoura, cresceu numa cidade chamada Nazaré, que não poderia aos olhos humanos vir nada bom de lá. Ele, o vivo, o fundamento, foi revelado. Depois, independente da sua geografia, ao mundo com poder, se revelando em glória, em sabedoria, em intelecto. Sabe o que eu estou te dizendo? Não importa qual seja a sua geografia, para Deus derramar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, tudo aquilo que Ele tem como sabedoria, graça, poder, autoridade sobre você. Deus continua levantando do pó e colocando os seus filhos como um príncipe, sentado à mesa de banquetes de reis. E nessa noite eu quero liberar sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, um novo tempo, em nome de Jesus. Que a sua mente seja agora renovada, para que você não fique preso nas suas limitações, no seu dia a dia, nas coisas que aos olhos humanos você vê, na sua vergonha, no seu medo, mas que você possa encontrar em Deus um propósito, a sabedoria que Ele tem para a tua vida, para que ela possa ir muito além do que você já pensou ou imaginou em Deus, para a glória de Deus. Porque independente da situação social de alguém, Deus só tem compromisso com uma coisa, mas eu não vou falar, vocês não querem saber. Com o propósito que Ele colocou dentro dela. Então, independente do cenário, independente do seu status social, Deus não conta com isso. Vou repetir, você dá um amém. Independente do seu status, independente da sua geografia, independente daquilo que você tem ou não tem, Deus não conta com isso. Deus, Ele tem uma aliança com um propósito que Ele colocou dentro de você. Deus, Ele tem uma aliança com um propósito que Ele colocou dentro de nós. E Ele fará isso crescer e se tornar evidente sobre a minha e a sua vida. É por isso que Ele revigora o que está cansado, fortalece aqueles que aparentemente estavam sendo oprimidos. É por isso que Ele troca os nossos fardos, tira aquilo que estava pesado, colocando sobre nós um jugo que é leve, colocando algo que é suave. Para quê? Pergunta para mim, para quê, pastor? Para que eu e você sejamos leais e fiéis ao propósito que Ele colocou dentro de nós. Jesus não foi aceito no templo
Primeiro, porque ele não fazia parte da elite. Estão aqui ou não? Ninguém conhecia Jesus. Ninguém sabia quem ele era. Ainda que ele fosse alguém que espantasse o intelecto daqueles homens, eles não tiveram interesse algum nele. Talvez, e esse é um grande talvez, um pensamento meu, não está escrito na palavra. Aos 12 anos de idade, estava ele ali nesses 3 dias se esforçando muito, para como qualquer adolescente impulsivo. Eu não estou dizendo que ele era assim, amém? Guarde que isso aqui é meu, amém? Tentando fazer com que aqueles homens dissessem: cara, você é muito inteligente, eu vejo a sabedoria de Deus em você, a partir de hoje vem andar conosco. Estão aqui ou não? Só que aqueles homens não contavam muito com isso. Primeiro, que a sabedoria de Jesus confrontava a religiosidade deles. Primeiro, que a sabedoria de Jesus, pode deixar a arte na tela do tema da palavra, por gentileza, confrontava tudo aquilo que aqueles caras criam. Estão aqui, gente? Então não seria agradável para aqueles homens aceitar Jesus, porque seria algo conflitante para eles. Era um conhecimento que ia além do intelecto deles, era um intelecto que ia além daquilo que eles haviam aprendido e crido. Vocês estão aqui ou não? É por isso que mais à frente nós vamos ver Jesus sendo acusado por esses homens. O mesmo Jesus que aos 12 anos estava sentado com eles. Estão aqui ou não? Olha para quem está do seu lado e diga assim: cuidado com quem você se assenta, porque amanhã talvez não esteja mais com você, e aí não vai desejar o seu sucesso. Amém ou não? Jesus começa a ser revelado agora. Esses homens começam a se sentir vitimizados por aquilo que estava acontecendo. Aliás, ele vem realizando milagres jamais vistos. Ele vem curando os leprosos, ele vem curando os enfermos, vem fazendo com que os mortos se ressuscitem. Um homem que passava pelos endemoniados e os próprios demônios se comunicavam com ele dizendo: o que eu fiz? Estão aqui ou não? Tamanha era a autoridade daquele homem. E aqueles caras simplesmente não tinham essa autoridade. Então, eu vou ser bem rasgado hoje para você entender. Quando você vive só da religião, autoridade nenhuma você vai ter para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Agora, quando você coloca o fundamento certo, o fundamento correto, o verbo, o Cristo, a palavra sobre você, a unção que estava sobre ele vem sobre a sua vida. Ei, o que eu estou dizendo é aquilo que ele te disse: obras maiores vocês farão, obras maiores vocês realizarão. Creem em mim, obedeçam a minha palavra, me amem, e eu estarei em vocês, e o Pai estará em nós, até a consumação dos séculos. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Quem já perdeu o filho aqui, dá uma glória a Deus. É difícil, não é verdade? Porque você fica grudado. Mas eu creio que no meio daquela multidão, e agora eu quero trazer, que eu sou Bruno, no meio daquele povo tão tradicional, tão preso às regras, tão preso numa religiosidade que não conseguia perceber quem estavam com eles. Estão aqui, gente? Os seus pais, quem? José e Maria, não entendiam aquilo que ele falava, não compreendia. Vocês estão aqui? Quem dirá os outros? Aí você olha para mim e diz: pastor, mas é difícil entender os adolescentes. Não é disso que eu estou falando. Amém ou não? O que eu estou falando é de uma sabedoria, de um intelecto que ia muito além daquilo que eles haviam escutado, experimentado diante de Deus. E como que eles esquecem Jesus? Quando nós estamos preocupados somente com fazer algo estrutural a Deus, deixamos as pessoas para trás. Quando nós nos preocupamos somente com aquilo que na prática, com as nossas mãos, precisamos fazer, muitas vezes com o nosso coração, com a nossa mente, não pensamos em quem está do nosso lado. Estão aqui ou não? Estão aqui, gente?
Tem horas que você trabalha muito bem, se esforça muito bem. Amém ou não? Mas todo o seu trabalho e esforço tem que ter consigo os seus sentimentos e o seu coração. Eu creio que eles estavam numa caravana. Um dia nós vamos para Israel numa caravana. Glória a Deus. Você que falou amém, vamos juntos. Nessa caravana tão empolgante, eles esquecem o principal, o fundamento. Eles esquecem a palavra. Eles esquecem aquele que era o resplandecente, a estrela da manhã, aquele que veio para livrá-los dos seus pecados, aquele que veio para ser o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque eles não o conheciam. Olha com carinho para quem está do seu lado e fala: será que você não está esquecendo de Jesus? Porque é fácil a gente julgar a atitude de José e de Maria, e de toda a caravana, porque tinha familiares ali. Amém ou não? A palavra mesmo está dizendo, nós lemos juntos, eles procuraram no meio da multidão, procuraram entre os seus parentes e não o encontraram. Não foi só os pais que esqueceram, os familiares também. Nós somos uma? Será que você não está esquecendo muita coisa para trás? Será que preocupado somente com os seus próprios afazeres? Será que preocupado somente com as suas próprias vontades, você não está deixando algo tão importante para trás? Quem lembra de Marta e Maria, dá uma glória a Deus. Jesus está na casa do seu amigo, suas irmãs, uma preparando toda a parte do serviço da casa, o café, eu creio, que ela também era paranaense, ela não janta, ela toma café. Amém? Estão aqui? Quando de repente, declare comigo, de repente, ela começa a se incomodar. Por que Maria está aos seus pés e eu tenho que ficar trabalhando aqui? Muitos de nós, muitas vezes, estamos tão preocupados com a estrutura que só fazemos a estrutura funcionar. E depois de fazer a estrutura funcionar, acabamos não amando quem está ao nosso lado. Acaba o culto e nós não abraçamos ninguém, não amamos ninguém, não falamos de Jesus para ninguém. Pior, se isso acontece aqui dentro, o que acontece lá fora? Então aqui, gente, se nós esquecemos aqui, imagina lá fora. Onde Jesus estava? A resposta é templo. Onde Jesus estava? Onde Jesus foi esquecido? Se dentro do templo nós já esquecemos, como que vamos fazer lá fora? Se aqui nós já não nos preocupamos uns com os outros, nos preocuparemos com alguém lá fora? Sim ou não, igreja? Tem horas que aparentemente estamos fazendo aquilo que é certo. A recepção de Marta ali era fundamental na tradição. Porque quando você ia hospedar alguém na sua casa, ou receber alguém na sua casa, era como exemplo de hospitalidade você preparar algo para essa pessoa, principalmente se fosse alguém importante para você, por honra, por cuidado, por amor, por zelo. Só que o coração de Marta só estava nisso. O coração de Marta não estava em Jesus. Talvez ali seria a última visita. Quantas vezes que nós sentamos com pessoas e não aproveitamos o tempo com elas, porque achamos que amanhã talvez teremos uma outra chance. Olha para quem está do seu lado e diga assim: eu não sei se você sabe, mas Jesus para você pode voltar agora. Então aproveite o hoje, porque basta cada dia o seu próprio mal. E se você crê, aplauda forte ao Senhor. Tem coisas nas nossas vidas que só vai passar a perder o sentido quando nós colocarmos Cristo no centro dela.
Eu não estou falando para você que você não tem que fazer, a estrutura também importa, amém? Mas mais importante do que a estrutura são as pessoas. Não adianta a gente estar no templo com um ambiente bem legal, aconchegante, um som bacana, investir, fazer isso, fazer aquilo, mas para quem? Para quê? Se não para a glória de Deus e para amar as pessoas. É isso que nós temos que entender, amém ou não? Jesus perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então foi com eles para Nazaré, porque ele era obediente. Declare comigo: obediente. Todo aquele que tem um coração ensinável, obediente, ainda que seja esquecido pelos homens, nunca será esquecido por Deus. Vou repetir, você dá um glória a Deus bem forte. Todos aqueles que têm um coração ensinável e obediente ao Senhor, pode parecer aparentemente sendo esquecido pelos homens, mas jamais serão esquecidos por Deus. Alguns pontos aqui eu quero entregar a vocês nessa noite, antes da gente terminar. Jesus pergunta: por que vocês estavam me procurando? Eu quero te fazer essa pergunta: por que você veio ao culto nessa noite? Quem você veio procurar? Quem você está procurando nessa noite? Porque Jesus já está aqui. Quem você veio buscar nessa noite? Porque ao passar pela a porta, ele já estava aqui. Antes de você chegar, o cenário aqui já estava, o ambiente já estava transformado. O louvor chegou às 6h30 aqui, praticamente 1h30 antes, amém? Para preparar a atmosfera, para atrair a glória de Deus, para chamar a presença de Cristo, porque onde 2 ou mais estiver, ali Ele estará. Então quando você passou por aquela porta, Ele já estava aqui. Quando você entrou e sentou nessa cadeira, nesse mesmo ambiente, a glória de Deus já estava se manifestando. A diferença é o que você veio buscar. Porque é onde está a expectativa do nosso coração, é onde haverá as respostas. É onde colocamos o nosso coração, as nossas intenções, as nossas emoções, os nossos sentimentos, que muitas vezes serão respondidos por Deus, amém? Jesus então, voltando para a palavra aqui, volta para esse processo de amadurecimento, sendo obediente aos seus pais. Porque no tempo do processo, aparentemente, coisas simples e claras, vou repetir, no tempo do processo, aparentemente coisas simples e claras, muitas vezes passam despercebidas. Vou te explicar um pouco mais fundo agora, posso? Quantos querem viver grandes coisas em Deus? Seja fiel nas pequenas, valorize a presença de Deus, tema e trema diante dEle, tenha reverência e ande em santidade, ame o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, de toda a sua força, mas semelhantemente ame o seu próximo como a si. Lucas deixa claro a obediência de Jesus aqui. E isso, queridos, que Lucas não foi um dos seus discípulos, Lucas não foi um dos seus apóstolos. Estão aqui ou não? Lucas foi o único que não andou a fundo com Jesus. Quem você acha que falou isso para Lucas? A resposta é Maria, amém? Quem você acha que falou isso para Lucas? Lucas era médico, mas também um bom pesquisador, um cara que foi tão a fundo que se você ler o Evangelho de Lucas, João e Mateus, são praticamente as mesmas palavras. Estão aqui? Amém? Então a própria mãe diz, ele sempre foi obediente, ainda que ele soubesse quem ele era, ainda que a sabedoria e intelecto dele nos fugisse muitas vezes da nossa própria alçada, porque muitas vezes nós não sabemos como lidar, não é verdade? Tem situações que acontecem e você diz: e agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou responder essa pergunta? E as crianças vêm e você fica: meu Deus, e agora? Filhão, vamos, aprende comigo, vamos juntos, vamos dar um Google.
Amém? Mas lá não tinha Google. Lá só tinha Torá. Só que Jesus já estava vivendo além da Torá, porque a graça de Deus já estava sobre ele. Amém ou não? Só que o que a Bíblia está nos revelando aqui, que Jesus se tornou grande, mas no tempo do processo, ele foi fiel às pequenas coisas. Então aqui, gente, a submissão dos filhos acaba muitas vezes ensinando seus pais. Vou repetir ainda, Tachô. A submissão, repete comigo, a submissão dos filhos acaba muitas vezes ensinando seus pais. O problema é, todo filho insubmisso sempre acredita que tem um pai rebelde. Pastor, mas os filhos não seguem o exemplo dos pais? Olha para quem está do teu lado e diga assim: nem sempre. E agora, para encerrar, eu quero te dar um exemplo. 2 Samuel capítulo 15, verso número 2. Narrando um pouquinho da história de Absalão, filho de Davi. Amém ou não? Quem Davi era? Um homem segundo o coração de Deus. E o seu filho? Olha o que ele diz, 2 Samuel 15, 2. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho. Ficava onde? Que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava: de que cidade você vem? De que cidade você está vindo? A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. Absalão dizia: quem dizia? A sua causa, é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra. Vou repetir, você guarda essa informação. Ninguém é capaz de ouvir as suas queixas. Nessa casa você não é visto. Nessa casa você não é lembrado. As pessoas não se importam com você. Quem dera se eu pudesse cuidar de você, mas eu não tenho autoridade para cuidar da tua vida. Quem dera se eu fosse juiz desse lugar. É isso que Absalão estava fazendo. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria. Todo rebelde, ele acha que ele está fazendo justiça. Todo rebelde, ele acha que ele está sendo um vingador. Amém ou não? Tem muita gente insubmissa porque quer ganhar autoridade de forma desleal, indigna, sem nenhuma santidade, sem honra a sua paternidade, sem honra a sua liderança, sem honra ao Senhor, sem honra a palavra de Deus. Absalão teria sempre um lugar à mesa do rei. Mas, declare comigo, mas ele não queria um lugar na mesa. Ele queria o lugar do rei. Amém ou não? E todos aqueles que vivem por cadeiras de homens, guarda essa informação aí. Todos aqueles que vivem por cadeira de homem nunca permanecerá na presença de Deus, e o seu fim será vergonhoso e sem nenhum legado. Vou traduzir agora, posso ou não? Não queira chegar em lugares que Deus não te colocou com a força dos seus próprios braços. Vou repetir, vamos juntos? Declare comigo: não queira chegar em lugares que Deus não te colocou. Não faça com a força dos seus braços, porque uma hora. Vamos juntos agora que está na tela? No 3, vai, 3. Vamos ver o que aconteceu no cenário aqui, 2 Samuel 18, 14.
E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. O que ele disse? Se você ler em casa esse texto, você vai ver que Joabe estava do lado dele. Daqui a pouco já não estava mais. Vou repetir para você: cuidado com aqueles que dá tapinha nas suas costas, alisa a sua cabeça hoje, porque amanhã eles podem estar perdendo a paciência com você e desejando o seu pescoço. Então pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos seus escudeiros, quantos? Cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Ou seja, já não bastava estar jogado na árvore, está lascado no meio da guerra. Vem um cara que era para estar do lado dele, mete 3 dardos nele. Não satisfeito, vem mais 10 oficiais e passa o carro em cima do cara, atropela ele. Então declare mais uma vez nessa noite: Senhor Jesus, guia a minha vida, mantenha os meus passos, porque eu não quero assentar em lugares que o Senhor não propôs para mim. Amém? Todas as vezes que nós sentamos em lugares que não fomos chamados, desejando a autoridade que a nós não foi delegada, passando por cima, desejando o lugar que não pertence a nós, o nosso caminho sempre vai ser esse: ruína e fracasso. A seguir, Joabe tocou a trombeta para o exército parasse de seguir Israel, e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiram para casa. Então aqui, gente, sabe o que isso significa? Que longe dos processos, que longe do propósito de Deus, até aqueles que você achava estar do seu lado serão os primeiros a querer tirar a sua vida. Vou repetir, guarda isso aí, amém? Todas as vezes que você sai do centro da vontade de Deus, até aqueles que pareciam estar do teu lado vão desejar a sua morte. Eu vou terminar com isso, posso? Há uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu tinha uma rincha com um cara de uma outra favela na cidade de São Paulo. E numa noite, após uns 3, 4 anos mais ou menos, nós estávamos nessa mesma balada, bebendo na mesma garrafa de uísque, no mesmo quiosque que eles chamam de, nem lembro o nome agora, uma área VIP, camarote. Ao finalizar o rolê, nós descemos. Estavam mais uns amigos reunidos com a gente. Esse cara veio na minha direção e falou: e aí, lembra de mim? Eu falei: tá doido? Claro que eu lembro, nós estávamos lá em cima junto agora. Ele falou: não, vou te explicar. Guarda essa informação, nós já estávamos bêbados. Ele não, só estava ali fingindo, esperando o mal. Amém ou não? Descemos daquele lugar e tal, e ele tá, deixa eu te explicar. Tantos anos atrás, estava eu, você, e aconteceu isso, isso e isso. Você lembra de mim agora? Eu falei: lascou. Já pensei, agora é eu ou é ele? Só que, graças a Deus, nós estávamos com alguns amigos ali. Não vou ficar me aprofundando nisso, mas aí a gente começou a trocar uma ideia para tentar aliviar a situação naquele momento, e no outro dia a gente continuar essa conversa até chegar num bom senso. Só que o cara bebeu a noite inteira comigo, aparentemente se fez de meu amigo a noite inteira, só que no final ele desejava a minha. Toma muito cuidado, quando você sair do propósito de Deus, pode ter certeza que o final vai ser muito trágico.
pela misericórdia de Deus, eis-me aqui. Amém ou não? Ou eu me converto ou eu teria morrido. Eu tenho clareza disso. Eu também não era alguém que prestava. Amém? Então por que eu estou dizendo hoje? Porque tem gente aqui que precisa ouvir isso. Às vezes você está vivendo na sua própria religião, no seu próprio fundamento, tirando Cristo do centro e está achando que está no centro da vontade de Deus. Cuidado com os passos que você anda dando, porque amanhã ou depois pode ser caminhos que você vai ver que parecia de bênção, mas aparentemente são cenários de morte. Lucas 2,52, para finalizar de verdade. Já falei isso 10 vezes, se o louvor quiser ir subindo, vamos juntos. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Vamos lá? No versículo 40, ele está dizendo a mesma coisa. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, correto? Agora a palavra termina finalizando dizendo: diante de Deus e dos... Não queira crescer diante dos homens sem antes crescer primeiro em Deus. Vou repetir para que você possa notar isso. Não queira crescer diante dos homens sem antes crescer primeiro em Deus. Todo propósito em Deus que primeiro não é forjado no secreto, quando vier a público pode ser um escândalo. Vou repetir. Todo projeto que aparentemente parece ser de Deus, se não for forjado primeiro em Deus no secreto, quando vier a público, certeza que será um escândalo. Estão aqui ou não? Quantos homens de Deus que se levantam dizendo: Deus me chamou, Deus isso, Deus aquilo, e quando você vai ver a história do cara, rachou, quebrou, saiu fora, fez um monte de coisa que não deveria ter feito. Que nessa noite você tenha esse entendimento. Cresça diante da presença de Deus, e entregue o seu caminho ao Senhor. Jesus, como alguém obediente, volta novamente à sua cidade em submissão aos seus pais, aguardando o tempo certo de ser revelado. E sabe o que isso significa para nós? Pergunta para mim: o que, pastor? Que é melhor aguardar a hora certa e o tempo certo de cada coisa do que querer fazer do seu jeito, do que querer fazer no seu tempo, porque o tempo de Deus é perfeito. Eclesiastes capítulo 3, a palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Estão aqui ou não? Há um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Lembra, Jesus tinha 12 anos. Ele volta para onde? Nazaré. Quando que Jesus vai ser revelado? 18 anos depois, aos 30 anos de idade. Sabe quando um homem tinha maturidade para se tornar um sacerdote? Não vou falar que vocês já querem ir embora. Somente aos 30 anos de idade. Quando Jesus foi revelado? Lucas 3:23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era como se pensava: filho de José, filho de Eli. Vamos lá? Quando o ministério de Jesus começou aos 30 anos, ele era filho de quem? Vamos lá, fala com fé. Ele era filho de quem? Até os 30 anos ele era só filho do José. Vamos lá. Até os 30 anos ele era somente filho do... Só que nós sabemos que não. É ou não é verdade? Então não importa o que você já tenha alcançado em Deus, aguarde o tempo certo de ser revelado. Não queira fazer de acordo com a sua própria vontade. Não queira fazer segundo os seus próprios entendimentos. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele, o melhor Ele fará. Amém ou não? Isso deixa claro que nada acontece por acaso. Deus sempre tem o controle de tudo. Na hora certa, todo o propósito na sua vida será revelado. Eu posso te garantir que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Talvez você pense: mas pastor, ele viveu 18 anos de um processo e apenas 3 de cumprimento das promessas. Posso te garantir que o tempo da promessa sempre será maior que o tempo do propósito. Jesus, pela sua obediência e a sua submissão, quando ele é revelado aos 30 anos, João Batista, você lembra, ele veio para preparar quem é o caminho, a verdade e a vida? Ele batiza Jesus, o céu se abre. Quem desce?
o Espírito Santo desce sobre ele e diz: quem que diz? O próprio Deus. A palavra diz: Deus disse: eis aí o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Espere a aprovação de Deus, não corra pela aprovação dos homens. Espere Deus te revelar, não queira ser revelado por si mesmo. Não queira cadeiras que Deus não te colocou, não queira estar em lugares que Deus não te prometeu. Ei, espere o tempo da promessa, porque no cumprimento de todas elas, você não só estará vivendo a promessa, mas também estará vivendo e deixando um legado. Os filhos dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos viverão por aquilo que você aparentemente fez nessa terra. Se coloca de pé no teu lugar. Deus está mudando fundamentos nessa noite. Todo falso propósito que havia sobre a sua vida está sendo cancelado nessa hora. Todo sonho que não vinha do Senhor sobre você vai perder a graça nessa noite. Porque os sonhos do Senhor são maiores, os pensamentos que Ele tem para nós são mais altos, são mais elevados, são além daquilo que o nosso próprio entendimento pode compreender. E é isso que Ele tem preparado para essa casa, é isso que Ele tem preparado para as nossas vidas. Você veio aqui nessa noite porque o Cristo vivo, que é o caminho, a verdade e a vida, desejava se revelar a você. Você não saiu da sua casa hoje para mais uma boa religião, para mais um bom culto. Você veio para o seu culto, para o culto que transformará a sua vida por completo, para o culto que transformará os seus posicionamentos diante dos homens e de Deus, para o culto que vai te fazer ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, para o culto que vai te levar ao perfeito planejamento de Deus para a tua vida, para o fundamento que é Cristo Jesus, para o propósito que vai gerar para você um legado nessa terra. Mas para isso, nessa noite, nós precisamos ser sinceros e transparentes com eles. Por isso, nesses próximos minutos que me restam, nós vamos adorar o Senhor. E se você desejar de todo o seu coração colocar Ele como primeiro sobre a tua vida, como fundamento sobre a sua história, entregando os seus caminhos ao Senhor, nós estaremos aqui adorando ao Senhor. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. Eu quero orar pela tua vida. Talvez toda a sua vida você tenha sonhado com os seus próprios planos, mas essa noite Deus quer revelar os planos que Ele tem para você. Então nós vamos adorar o Senhor, e em liberdade você pode sair do seu lugar. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião. Vamos, abra o seu coração ao Senhor nessa noite. E vou tocar o céu com meu coração. Você não está aqui por acaso. Em adoração. Você não é obra do acaso. Vim te buscar,
nada vai me atrair, e nada vai me tirar daqui. Sei te tocar, sem ser tocado por ti, e nada vai me atrair, e nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao Monte Santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao Monte Santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável. Pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável. Pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável. Pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável. Pedra preciosa é o meu Senhor. Estou subindo ao Monte Santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração. Estou subindo ao Monte Santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao Monte
nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, 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 pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, estou subindo ao
Erga suas mãos por um instante. E vou tocar o céu. Deixa Ele tocar em você. Com meu coração em adoração. Essa é uma noite que sofismas foram quebrados. Estou Essa é uma noite que o espírito de religiosidade já não está mais em nosso meio. Ele foi banido desse lugar. e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Você que teve a coragem de vir aqui à frente, dá um sinal com a sua mão assim. Deixa eu te ver. Glória a Deus. Continua com a tua mão levantada. Eu orei por todos vocês já. Você que está com sua mão levantada, declara assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu declaro diante dos céus e da terra diante dos céus e da terra, que o Senhor é o único fundamento sobre a minha vida. o único fundamento A sobre a partir minha de vida. agora, A partir de agora, eu viverei eu viverei para a tua glória. para a tua glória. Firme em mim Firme em mim os teus propósitos. os teus propósitos. Realiza em mim Realize em mim os teus sonhos. os teus sonhos. E a partir de hoje, E a partir de a hoje, minha vida, a minha vida, a minha casa, a minha casa, a minha família a minha família, nunca mais nunca mais venha a ser a mesma. venha ser a mesma. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Pai, Pai, eu denuncio eu denuncio diante do teu altar diante do teu altar todos os caminhos todos os caminhos que não pertencem a ti, que não pertencem a ti, que ainda estava sobre a minha vida. que ainda estava sobre a minha E vida. nessa noite, E nessa noite, como teu filho, como teu filho, como a tua filha, como a tua filha, eu tomo posse eu tomo posse da salvação da salvação que o Senhor conquistou para mim. que o Senhor conquistou E não pra só mim. isso, Pai, E não só isso, eu Pai. tomo posse Eu tomo posse da tua autoridade da tua autoridade sobre a minha vida. sobre a minha vida. Que a partir de hoje, Que a partir de hoje as pessoas me olhem, as pessoas me olhem, mas não mais me reconheçam. mas não mais me reconheçam. E o teu nome E o teu nome seja em mim seja em mim exaltado. exaltado. Em nome de Jesus Cristo eu Em nome oro. de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Dê toda a glória e aplauda ao Senhor. E estou subindo ao monte Monte santo de Sião. Dê as mãos às pessoas que estão ao seu lado, fecha os corredores. e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração.
sobre a pedra estou. Pedra preciosa, Vamos. nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Quando você estiver no processo, você vai declarar. Vai me abalar. Quando o cenário estiver aparentemente difícil, Estou, pedra preciosa. quando as coisas, as circunstâncias quiserem tirar a sua paz, Vai me ei, quando quiserem roubar a sua alegria, pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, 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 pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável. glória a Deus. Quando as circunstâncias quiserem dizer o contrário, quando tentarem levantar uma falsa religião para você, você diz: a minha rocha inabalável é o Senhor. O fundamento não pode ser abalado. Vou repetir, você dá um amém. O fundamento não pode ser abalado. Se ele não pode ser abalado e nós estamos nele, o que poderá nos abalar? Declare comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, Quem impedirá? declare bem forte: ninguém. Oremos juntos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Pois seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Dê um brado de vitória e exalte ao Senhor. Inabalável, Estenda sua mão aqui à frente. Que a graça, a paz e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Que a rocha inabalável seja com você todos os dias. Que
que a autoridade que estava sobre ele, que a sabedoria que estava sobre Cristo Jesus, que todo o intelecto que veio sobre ele já está sobre nós, e eu libero isso sobre a sua vida, que por onde você passar, por onde você pisar, sinais, prodígios, milagres e maravilhas aconteça através da tua vida, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo os teus negócios. Vai na paz, em nome de Cristo Jesus. Até domingo, Deus abençoe vocês. Ele aparece.